bem-vindos a mais um Além das Chaves com a Lia. E esse é o podcast que a gente discute tudo sobre essa transição do Brasil para os Estados Unidos e às vezes para outros países também. Nós temos convidados especiais contando a história deles e como que foi tudo isso, os perrengues que passamos, as conquistas e também um pouquinho de conselho para você. Eu sou a Lia Nascimento, dona da MGN Fine Homes, que é uma imobiliária aqui na Geórgia, e hoje eu estou com o Rodrigo e a Anne. Tudo bem, gente? Tudo bom, Lia? Tudo bom, Lia? Ótimo. Muito bom vocês estarem aqui. Muito obrigada por terem vindo. Imagina, obrigado pelo convite, né? Obrigada pelo convite, Legal, a gente que agradece. Estou muito feliz. Que isso. Rodrigo, como que foi essa transição do Brasil para a América? Conta pra gente. Caramba, é uma longa história, né, Anne? Põe longa nisso. Mas acho que tem alguns pontos legais que dá pra gente compartilhar, né? Para o pessoal que está assistindo, aí de repente muita coisa aproveita, né? Da história. Vocês são de onde? Interior de São Paulo. Interior eu sou de Ribeirão Preto, nasci em Ribeirão Preto, mas eu morei lá só até meus 13 anos e aí depois disso até vir para cá eu morei acho que em 8 cidades. Caramba, todas em São Paulo? Não, eu morei no sul de Minas também, 2 cidades no sul de Minas. E por que você se mudou tanto? Por conta do trabalho do meu pai, ele era gerente da Coca-Cola. Então, Tinha que ficar mudando. O depósito principal na fábrica era Ribeirão Preto, a base. Só que eles tinham diferentes escritórios e distribuidores, né? Em várias cidades. Então, foi por isso que eu me mudei tanto. Aí ele acabou em São João da Boa Vista, que era a minha cidade. Que é Minas Gerais também? Não, é interior de São Paulo. Interior de São Região Paulo. de Campinas. Região né? de Campinas. Foi onde a gente se conheceu. Então foi lá que vocês se conheceram. Foi na minha cidade. Tá certo. E Ana, o que te fez vir pra cá? Ele? Ou foi você que começou com a ideia? Eu acho que nunca é os dois, né? Geralmente casal é um que puxa, né? Eu nunca vi os dois terem a mesma ideia. Não, foi ele. Eu acho que o fato, assim, eu sou da área de tecnologia, né? Eficiência da computação e sempre trabalhei nessa área aí da vida inteira. E eu acho que o fato da gente estar ligado à tecnologia, né? A gente, desde criança, a gente vê as novidades sempre saindo dos Estados Unidos, da Europa. Sempre chega tudo aqui primeiro. Então, no fundo, eu sempre tive um pouco de vontade, assim. Certo. E depois, quando eu comecei a estudar inglês também, eu era bem novinho. Comecei a estudar com 13 anos e, geralmente, nas escolas de inglês do Brasil, é tudo baseado nos Estados Unidos, né? A maioria das escolas. É verdade. E aí você começa a ver, Busch Gardens, eu lembro que tinha uma lição lá do Busch Gardens. Nossa, que legal o parque, né? Depois eles vão mostrando tudo e aí você criança, você fala, alimentando, né? Eu quero um dia ir lá ver como é que é isso aí, porque parece legal pra caramba, né? Nossa, eu te entendo, porque eu vi os filmes e eu falava, não, isso existe filmes, mesmo. E aí sempre houve essa curiosidade, assim, que depois foi crescendo. Mas e como que surgiu a oportunidade para fazer essa transição? Demorou bastante, assim. Eu falo que, inclusive, até uma dica que eu dou, né? Que quanto mais você se preparar para chegar aqui, melhor. No meu caso, levou pelo menos uns 10 anos. Foi. Ele, desde a faculdade, ele alimentou esse sonho, ele se preparou desde a faculdade para isso. Eu sabia que uma hora eu ia querer fazer, né, essa mudança, eu não sabia quando. Mas eu pensei, eu vou me preparar. Então eu tentei meio que guiando a minha carreira em tecnologia. Ele guiou desde para cedo. poder ter um background que fosse interessante, que casasse com o que eles procuram aqui, para quando chegasse a hora certa, aí sim eu estivesse preparado. Então, por exemplo, o inglês, né? Então, desde muito novo comecei a estudar no Brasil, com 17 anos eu já estava fluente. Certo. Mas você estava fluente mesmo ou você estava igual eu? Pro nível de Brasil era fluente. Boa. A gente chega aqui achando que é fluente, né? Pra nível de Brasil, Eu também cheguei Ajudava aqui. Mas você sabe que uma coisa que eu acho que ajudou muito ele a estar no Brasil e ser fluente foi ele ter acabado de formar e entrado na IBM, né? Aí lá ele praticou. IBM, pra quem não conhece, IBM, né, uma multinacional americana, e eles simplesmente criaram o computador que a gente usa hoje, o IBM PC, que é a base de sistema computacional que tem até hoje aí, laptops e desktops. Certo. E foi muito legal porque me deu o primeiro contato com uma empresa multinacional, trabalhando com americanos. Eles tinham times no mundo inteiro, então trabalhei com o pessoal na Inglaterra, pessoal na China, indianos. Então
me colocou ali em contato com essa turma sem ter que sair do Brasil. Então você teve que não Foi só legal. falar inglês fluente, mas falar o sotaque das outras, entender o sotaque dos outros falando foi inglês. um desafio. Eu me lembro que durante a entrevista, olha que engraçado, vou fazer só um pequeno resumo aqui. Eu estava me formando em ciência da computação na PUC Minas, em Poços de Caldas, né, sul de Minas ali. E aí quando foi lá para novembro, mais ou menos, a gente tinha uma parceria, né, a faculdade tinha uma parceria com a IBM. Então todos os semestres eles mandavam um funcionário, alguém mesmo que trabalhava lá, para falar sobre um assunto. Uma coisa que estava em alta na época era cloud computing, que é a solução em nuvem. A galera confundia nuvem de céu ainda, né? Ninguém entendia direito o que era aquilo. E ele foi falar sobre isso e alguns outros assuntos lá. E aí um dos assuntos era o título o assunto do meu TCC, que eu estava fazendo para finalizar o curso. E aí eu troquei uma ideia com o rapaz e tal, ele falou assim, pô, legal, você está se formando agora, manda teu currículo para mim segunda-feira, que eu vou passar lá dentro e ver o que vira. Aí passou uma semana, me ligaram da IBM, falou, a gente tem uma vaga aqui, a gente queria fazer entrevista com você. Que legal. E ele não tinha formado ainda. Eu não tinha formado. Uau. Então, aí eu fiz o processo todo, né, demora um pouco, acho que foi um mês, aí eu fiz umas 5 entrevistas. Tudo por telefone. Na época não era videochamada, era 2008. E essas entrevistas eram em inglês? Foram 3 em português, com o pessoal do Brasil, e depois 3 em inglês com o time americano e o time indiano. Uau. Porque a vaga era para um gerente indiano para a Sprint Nextel aqui nos Estados Unidos na época. Então, eu tive que fazer entrevista com todo mundo, eu não sei como, acho que foi um milagre de Deus, assim, porque fui telefone, né? No estacionamento. Eu tava no estacionamento da faculdade, tirando o carro da vaga e tocou, eu falei, meu Deus, RH da Tem que IBM. atender. Aí eu enfiei o carro assim, atendi e falou, a gente tá ligando aqui pra fazer entrevista. Aí eles não tinham marcado, foi um negócio meio esquisito, assim. Sério? Eles me chamaram, eu falei, putz, eu não posso falar não, né? E eu fiz ali a entrevista. Uau. Graças a Deus deu tudo certo. E foi a IBM que te trouxe pra cá? Não foi ele. Não foi, você acredita? Apesar de eu ter tentado falar, mas é muito difícil. Ele tentou transferência. Lá dentro. Alguns conseguem, tá? Não vou falar que é impossível, mas o que acontece? Para a IBM é muito mais barato ela terceirizar a mão de obra em países como Brasil e Índia do que ter alguém aqui nos Estados Unidos. Então, se eles te contrataram lá é porque eles já querem baratear a mão de obra. Então, não faz sentido trazer alguém de lá para vir pagar mais caro aqui. Sim. Como eu falei, eu conheço pessoas que conseguiram fazer isso, achei muito legal, mas é muito difícil, assim, depende de 1000 fatores, assim. Mas me deu a oportunidade de treinar o inglês, De ser fluente, né? trabalhar numa empresa multinacional, ter diferentes culturas, né? Que Isso foi crucial faz depois do diferença. processo, né? Saber a cultura do país que você está indo faz uma diferença Com quem grande. você trabalha, as pessoas, né? O pessoal da Índia é totalmente diferente, né? Então foi dando bagagem, aquilo que eu falei, levou 10 anos assim, essa preparação. Mas tudo isso aí já veio meio que ajudando, né? Depois ele fez um MBA com módulo internacional aqui, para ter uma certificação internacional. Eu tenho um diploma americano, eu fui estudar na Ohio University, vim do Brasil. Então assim, eu fui juntando, né, acumulando várias coisas para depois no dia, na hora certa. Tá. Mas aí no meio disso daí, vocês casaram, conheceram, casaram e tiveram um bebê, né? Sim. Na verdade as coisas foram um pouquinho, não foi exatamente nessa ordem, né? Não, como assim? Não, Opa. a gente namorou, aí tivemos o bebê e depois casou. Mas foi ótimo, hoje a gente vê que... Eu tava no meio da faculdade. Quando vocês se conheceram? Quando eu engravidei Quando do você Felipe. ok. Tinha 1 ano pra terminar ainda. Ela tá fazendo enfermagem, né? E eu já trabalhava, já era formado e na época eu tava na IBM ainda, né? Tava na IBM. Porque logo em seguida também eu decidi empreender. Eu entrei na pira do empreendedorismo. Ele saiu da IBM pra montar Um escritório a no Brasil, empresa. uma empresa. Qual a empresa que você montou? Isso lá no Brasil? Lá no Brasil, uma empresa era uma agência de desenvolvimento de software sob demanda e marketing digital também. Tudo que a gente já faz com a Bush aqui. A gente tinha parcerias com o Google, com o Facebook, a gente revendia soluções deles.
anúncios, então fazia vários serviços nessa área. E aí vocês ficaram com essa empresa até vir pra cá ou Praticamente. Praticamente, fechamos pra vir embora. chegaram a vender ela ou só... Não, a gente acabou fechando. Acabou fechando e viemos embora. Certo. Mas foi legal também, que deu uma baita experiência. Nossa, 8 anos com a empresa. Foram vários anos, a gente teve vários colaboradores, teve time de desenvolvimento com engenheiros de software. A gente chegou a ter clientes no Brasil inteiro, clientes fora. Em Londres. A gente teve um sócio no Japão, a gente teve clientes na Europa, aqui nos Estados Unidos, então foi bem bacana. Portugal. Também. E vocês vieram pra cá em que ano? Final de 2017. Dezembro de 2017. Então o Felipe tava Com 6. 6 anos. 6 anos. 6 aninhos. Como que foi essa chegada aqui com... Acho que foi mais fácil pra ele do que pra gente. Foi mais fácil pra ele. É que nós, como pais, né, a gente fica preocupado, né? Como é que vai ser a adaptação. Na escola. A língua, principalmente. A Ele era língua. muito novinho. Embora lá no Brasil ele já estudava numa escolinha que já era bilíngue. Então ele tinha as apostilinhas em português e inglês. Mas, né, é o que você falou, não é o inglês do dia a dia aqui. Então, assim, uma bagagenzinha ele tinha. Então, chegando aqui, ele sabia falar, por exemplo, que ele precisava ir no banheiro. Sabe esse tipo de coisa? Que ele queria água, que ele estava com fome. Mas ele se adaptou tão bem. Eu sofri mais aqui. Acho que a gente teve um ponto que ajudou, que ele sempre foi uma criança muito aberta, assim, a fazer amizades, sabe? A se enturmar. Ele então, se acho que adapta isso aí muito foi fácil. ajudou bastante. E pra vocês, o que foi mais difícil nessa chegada aqui? Olha, eu acho que foi saudade mesmo, tipo, sair do ninho, né? E estar num lugar onde você não tem família, não tem amigos. Eu deixei a minha profissão, vamos dizer assim, eu deixei mesmo a minha carreira, porque aqui é um processo longo para validar o diploma, conseguir a licença. Validar você até consegue fácil, mas eu cheguei a validar. Mas o processo para tirar a licença na enfermagem é difícil. Sim. E eu acabei até no começo desistindo. Eu falei, agora não. Não vou mexer com isso agora. Então, sim, foi difícil. Eu desfiz a minha carreira. Eu deixei uma carreira de lado, né? Pra vir viver coisa aqui que eu falei, agora eu vou ter que achar alguma coisa pra eu fazer que não seja o que eu tinha escolhido fazer, né? Mas uma coisa que ajudou muito é porque como eu me dividia entre a enfermagem e a empresa, então tudo que eu já faço com a Boost aqui, eu tinha experiência lá. Então, na verdade, acabou que foi uma segunda opção. Então, eu tinha ali uma cartinha na manga, vamos dizer assim, né? Então, vocês abriram a sua empresa aqui, certo? Depois de algum tempinho. A gente veio pra cá. No começo a gente não chegou abrindo a empresa, não. Porque a gente tinha aquela noção que a gente precisava entender o mercado aqui. A gente precisava viver. Eu acho. Muita gente acaba vindo pra cá pensando... Eu vou abrir minha empresa. A gente queria até entender assim, o quem já mercado. tem uma posição boa no Brasil, né? A gente queria viu que o entender. perfil mudou bastante, né? Então, às vezes, a pessoa que está no Brasil já está numa posição boa, às vezes o cara é empresário, entende lá, tá indo bem. E acha que aqui é migrar igual. pra cá. Não é igual. E esquece de pôr na balança que é outro país, é outra cultura, outra língua. E leva um tempo para você entender, não é do dia para o noite. mercado. Olha, eu já tive essa experiência com os meus clientes, de cliente muito bem de vida no Brasil, e falar, olha, cansei do Brasil, fui assaltado, não quero que minha família more aqui. E aí ele entra em contato com a gente, teve um cliente que chegou a comprar uma casa em dinheiro e trouxe a família toda, veio legalizado. Só que no Brasil ele era empresário, dono do próprio nariz, resolvia todas as coisas. E aí chegou aqui, a única vantagem realmente que ele tinha é que ele tinha o dinheiro, mas não falava inglês, não entendia a cultura, não entendia o comportamento. Primeira vez longe da família, né? Porque mesmo sendo uma pessoa muito bem sucedida, com família própria, trouxe a esposa, trouxe a filha, mas não tem o apoio dos pais. Você não tem tua rede de apoio aqui. Exato. E aí chegou... Eu acho que eles passaram 6 meses aqui quando eles me falaram. Aí, numa das idas e vindas,
foram presos no aeroporto, foram para a salinha, porque aí a imigração foi perguntar o porquê das idas e vindas, eles estavam em processo de finalizar o visto aqui. E aí, quando ele saiu do aeroporto, ele pegou o telefone e me ligou. Vende tudo. Desistiu. Sério, Lia? Vende tudo. Não me interessa quanto custa. Tô indo embora, porque no meu país, e esse é o ponto de vista dele, no meu país, eu sei como funciona. No meu país, pessoas te conhecem. Eu acho que entra aí a paciência. Você tem que ter um pouco de paciência e até humildade, viu? A gente fala muito da humildade. Você não tá na tua casa. É verdade. Eu acho Lógico, aqui vai ser sua casa uma hora. Mas você tá chegando. Você não tá na sua casa. Então tem uma humildade de descer um degrauzinho. Falar, eu conheço o mercado lá, aqui é diferente. Por mais que você fale, mas eu vou vender para brasileiro. Mas o comportamento do brasileiro que mora aqui também é diferente do brasileiro do Brasil. Exatamente. E eu acho que a gente teve essa noção de falar, vamos entender como é que é lá, vamos se adaptar com a comunidade. Depois a gente se vê necessidade, a gente abre a empresa de novo aqui, né? Sim. E realmente aqui é muito diferente. E outra coisa que eu acho que acontece, talvez, até por falta de informação, não é por maldade. Tudo bem, a pessoa lá teve Achou sucesso que aquilo e talvez chegue aqui até por falta de informação. E o americano fala muito de uma coisa que é o gerenciamento de expectativa, né? Gerenciamento de expectativa. Cara, o americano fala, não, tem que gerenciar as expectativas. Por quê? Cara, para você alinhar o que vai acontecer e não ter frustração. Então, muitas vezes a pessoa sai do Brasil com o sucesso que ela tinha e ninguém chega, avisa e fala, cara, vai devagar, porque lá é outro mundo. E às vezes por falta de informação a pessoa não vem preparada. E às vezes, o que eu vejo também muito é que às vezes tem alguém aqui que começa a colocar pilha em quem tá lá. Sim. Nossa, vem que vai ser ótimo. O que você faz aqui você vai arrasar. Aquela propaganda, né? Exato, aquela propaganda. E a gente tem muito conhecido e até clientes que veio com essa expectativa e chegou aqui. Eu vi que aqui eu não era expert em nada, eu tive que começar de novo, eu tive que aprender de novo. Eu sempre fui da área de tecnologia, eu sou um exemplo disso. Quando a gente chegou, já podia trabalhar aqui legalmente, tudo. Eu tive que fazer por volta de 400 aplicações para conseguir o primeiro emprego. 400. E, gente, olha, vocês não conhecem o Rodrigo, mas o Rodrigo é expert. O Rodrigo, ele não é qualquer um. Ele é expert. E se o Rodrigo teve que fazer 400 explicações, qual é a esperança de nós, pobres mortais aqui? E olha, eu tinha IBM, currículo, tinha carreira internacional. Cara, porque o que acontece? Você aplica para uma vaga de emprego, ele quer saber a sua experiência nos Estados Unidos. Lógico que eles vão dar valor para o que você fez lá no Brasil. Mas ele quer saber, o que esse cara fez aqui? Qual é a referência dele aqui? Quem que ele conhece? Que eu posso tirar um telefone aqui, ligar e falar, e o Rodrigo, você conhece ele? Eu não tinha ninguém. Ele não tinha indicação, referência. Então, você tem que vir com a expectativa alinhada, sabendo que você vai passar por degraus, você vai ter que subir isso aí ao longo do tempo. Você não vai chegar no nível que você está lá no Brasil, porque eu escuto gente chegando agora falando, porque eu não vou vir para os Estados Unidos para viver pior do que eu vivia no Brasil. Eles não entendem. Porque eles já chegaram com um carro bom, top do ano, uma casa top. Eu quero ter tudo igual que eu tinha lá. É assim, no começo não é assim, gente. Essa é uma coisa difícil. Eu acho que você tocou um pouquinho no que acontece. Eu cheguei nos Estados Unidos em 2004, a primeira vez, 2003. Eu nunca sei o ano exato. Mas foi por aí, nessa época, né? E o tipo de imigrante era diferente. Quem estava vindo era quem estava fugindo de uma situação ruim. Então, chegar aqui, dividir o quarto com 5 negros. Eu lembro de... Galera. Eu lembro do pessoal dividir cama. Eles dormiam por horário. Eu trabalho à noite. Então eu durmo durante o dia, você trabalha durante o dia, você dorme à noite, eles dividindo cama, que era para economizar, sabe? Eu cheguei aqui e, assim, eu vim com visto de J1, que é para trabalho e tal, mas vim sem nada, né? Nem um centavo furado. Então eu cheguei a comer resto em restaurante, porque não tinha como, não
não sou orgulhosa de falar Essa isso, mas humildade que às vezes é difícil mas a vocês pessoa chegaram também com a humildade lá embaixo. Exatamente, mas a gente Muita chegou, humildade. a gente não tinha pra onde ir, sabe? Quando você chega embaixo, não tem como passar do chão, aí chão passa. você acaba conseguindo subir as coisas, mas você passa por coisas. E mas tem que ter você- paciência, né? Tem que ter paciência. Agora, quando você sai de lá, sei lá, médico cirurgião, e aí você chega aqui, não, peraí, mas. Ou sai de lá como advogado, que eu acho interessante, né? Que no Brasil advogado é doutor. Aqui é Aqui advogado. não. Não é doutor. Aí você chega aqui, não, mas peraí, no Brasil eu entrava no mercado, era bom dia, doutor, tudo bem? E aqui você vai procurar emprego. Eu sou advogado formado, ok, a gente tem uma vaga limpando No o chão McDonald's, aqui. né? Você tá interessado? complicado. É uma coisa. A gente fala muito isso, porque tem gente que procura o Rodrigo. Ah, Rodrigo, eu tô pensando em ir embora, eu tenho doutorado aqui. A gente fala, ó, baixa a bolinha. Ah, porque aqui eu sou diretor no multinacional. Baixa a bola. É bom tipo, que fique claro, aqui... assim, não quer dizer que você não vai chegar no com nível toda alto. certeza. Pelo Não, contrário, você vai você vai chegar. chegar 2, 3 vezes mais longe aqui. Vai chegar. Até Mas porque leva um tempo. Leva um o brasileiro trabalha, hein, gente? Trabalha, o brasileiro é Vamos falar. trabalhador. O cara, olha, a gente trabalha com muitos clientes que vieram transferidos por empresas do Brasil, né? A empresa é americana, mas trabalhava na filial do Brasil, veio transferido para cá. A gente tem gente, eu não vou citar, né, por privacidade deles, que são diretores de alto cargo aqui, justamente por causa dessa ética de trabalhar. Então, claro que existe a possibilidade de você ser Existe. transferido, Ponto de você... importante, você falou que é confiança, cargos de confiança. Cargo de confiança. É, Diretoria. Então tudo isso leva tempo. Você vai ter que criar, começar uma confiança nova aqui, né? Começar os relacionamentos novos aqui. Então isso tudo A leva gente tempo. fala que aqui você nasce de novo. Sim. Você nasce de novo. vira outra pessoa. Você tem que esquecer o que você era lá, o que você foi Não lá. ser tão apegado Não também. seja apegado. Aqui você tem que nascer de novo. Sim. E a quantidade de vezes que eu escuto, mas no Brasil... E às vezes as pessoas ficam chateadas. Você vê que ela tá sem graça, porque ela vem conversar comigo e ela tá numa posição mais humilde do que aquela que ela tinha Que no não é Brasil. problema nenhum. Não é problema nenhum. Todos Não é nós já problema estivemos nenhum, no mesmo todos nós. lugar e é um processo, né? Agora, que brasileiro chega aqui e dá certo, dá certo. Dá certo. Se ele tiver paciência, dá certo. Paciência, Isso é garra. legal. Garra, humildade, As né? Chegar oportunidades humilde, aqui dá são certo. E brasileiro trabalha bem, né? muitas, né? O brasileiro, ele é flexível, que é uma coisa que a gente não vê no americano, a flexibilidade de... Deu um problema aqui, o americano joga a toalha. Ah, não vai dar pra fazer porque aconteceu um erro. O brasileiro vai dar um jeitinho, ele vai procurar outra saída, outra solução, outro encaixe e vai fazer o negócio dar certo. Ele não vai jogar a toalha. Justamente, esse é o tema. Esse é o tema bem recorrente aqui no podcast. O pessoal tá sempre falando. A gente sabe pensar fora da caixinha. Fora da caixinha. E sabe trabalhar com... Parece clichê, né? Mas é verdade isso. E sabe trabalhar com improviso. Sim. Porque lá no Brasil, a gente só trabalhava no improviso. Então, por exemplo, você vai trabalhar no SUS, você é enfermeiro. como. Isso foi uma coisa que eu vejo aqui. Como deve ser bom ser enfermeiro aqui. Porque tudo é muito certo, tá muito na mão. Não que seja errado. Tá certo o padrão que é aqui. Que eu falei pra ele o dia que eu vi a caixinha de descarpar aqui no negocinho na parede. E lá no Brasil, você vai pra um SUS, eu trabalhava no SUS. Menina. Tem muita coisa que eu não improviso. Pô, não tem isso. O que eu vou usar que vai fazer a mesma função que aquilo? Não tem, mas o paciente precisa. Tenta fazer o O melhor que eu vou com o que fazer? tem, né? Eu vou largar a mão e vou falar, ele precisa, mas não tem. Manda embora. Não, vamos adaptar, vamos ver o que a gente pode usar. Gente, nessa Então. minha última visita no Brasil, eu peguei algum vírus alimentar Meu Deus. que eu queria morrer, né? Depois de, eu acho que 5 dias, uma semana, eu já não tava querendo nem ficar de pé mais, de tanto ir no banheiro. Aí foi indo minha mãe, não, vamos lá na UPA. Vamos na UPA. Chegamos na UPA. Primeiro que a gente chegou lá, eu tava rezando, né, pra não dar vontade de ir no banheiro. Porque a gente chegou antes da UPA abrir. Onde que a gente tava esperando?
do lado de fora. É. Eles colocaram as tendas, tinham as cadeirinhas Ainda na tava terra. bom, tinha tenda. Ó, tava bom. Você foi na porta lá no E a gente sol, esperando lá, e esperando. você põe o seu documento dentro de uma caixinha lá, espera alguém chamar. Eu acho que a gente ficou umas 3 horas, foi rápido, segundo minha mãe foi bem rápido. 3 atendimento. horas? Foi super rápido. Aí quando a gente entrou na sala, sem brincadeira, o médico, a mesa do médico era do tamanho da cadeira, né? E aí tinha a maca, o médico para passar no meio da maca e da mesa dele, ele tinha que levantar, né? Para o bumbum passar por cima da mesa. Porque não tinha espaço. Não tinha espaço. Aí ele falou para eu deitar para ele poder se examinar. E aí ele foi, não, mãe, que minha mãe tava comigo, né? Mãe, você segura aqui, por favor. Ele segurou dali para eu poder subir na maca, porque a maca ia cair se eu subir. Ah, então, tá vendo? Então, esse... É uma pena. Aí você pega um profissional que trabalha nessas condições e traz ele pra trabalhar aqui. Onde tá Meu filho, ele vai brilhar aqui. com tudo. Porque ele tá acostumado a trabalhar com coisa precária, com improviso. Nossa, eu lembrei de um fato engraçado aqui, vou ter que contar pra vocês. Conte. Questão de infraestrutura, de ter acesso às coisas, né? Que aqui nem se compara, realmente. Eu me lembro que quando eu trabalhava na IBM do Brasil, eu tinha um notebook que eles me deram que já era, acho que era a terceira pessoa que eu tava usando, velho. Cara, um notebook que é tipo a ferramenta de trabalho. Tem que ter um computador bom para trabalhar, né? E quando eu entrei, eles me deram esse notebook que já era usado, todo meio arrebentado assim, e tinha pouca memória. E eu precisava de memória no computador para poder abrir, trabalhar, né? Fazer várias coisas. E eu lembro que eu fiquei uns 6, 7 meses pedindo pro meu gerente um upgrade de memória, que não era tão caro assim. E não saía. E é não uma IBM, aprovava. né? Eles têm dinheiro pra Poxa, comprar IBM. uma memória. Sabe o que eu fiz? Comprei do meu bolso. Fui lá, comprei um pente de memória, abri o notebook em casa, instalei para eu poder trabalhar. Porque tinha cobrança, eu tinha que entregar resultado lá. Você tinha que entregar o E eles resultado. não me entregavam a memória, cara. Aí eu tive que pôr no meu bolso. E você não vai ver isso acontecer aqui. Caramba. Aí eu cheguei aqui pro meu primeiro emprego. Cheguei lá primeiro, me deram uma baita de uma sala do tamanho dessa aqui. Deram uma sala Fala pra assim, você ele. quer seu escritório, Rodrigo? Eu falei, como assim meu escritório? Com uma plaquinha Eu do lado trabalhava em dele baia, na eu trabalhava porta. em baia no Brasil. Lá são baias com um monte de gente. Aham. Aí cheguei aqui, plaquei na porta e, cara, eu era uma vaga técnica, assim, não era um cargo de Ele chegou de aqui, gestão ó, o de primeiro nada. emprego dele foi pra uma vaga bem abaixo do Bem abaixo, do Isso é legal background falar dele. também. Eu desci um pouco. Ele desceu. Tudo bem, cheguei na maior boa vontade, feliz pra caramba. Aí meu chefe, essa aqui é a sua sala. Nome, Uma placa. sala minha, só pra mim? Falei, é. Aí sentei, aí eu olhei na mesa, tinha um MacBook Zero na mesa, assim, 2 monitores. Falei, meu Deus, cara, agora eu vou voar aqui, porque no Brasil eu tinha que comprar E ainda a memória do meu com a equipe bolso. falando, se precisar de mais alguma coisa, é só pedir. Avisa que a gente, se quiser outro monitor aqui do lado. É só você falar. avisar o que precisa. Eu tava tão desacostumado que eu levei 6 meses pra decorar a minha sala. Porque as outras pessoas chegavam e falavam, nossa, Rodrigo, Tá vazio, tá né? muito triste a sala, não tinha nada na minha sala, era meu computador e eu ficava lá trabalhando de E boa, pra ele tava tava ótimo, porque no Brasil Você ele não nunca tava acostumado. pensou. Carga de gerenciamento de expectativa, eu já vi achando, cara, se me Eu der vou um trabalhar laptop numa velho baia, né? Como pra diz. trabalhar no chão, eu tô feliz, cara, eu tô lá, tá ótimo. Tá realizando o sonho. Aí me deram uma puta de uma sala dessa, aí o pessoal chegava lá e falava, Rodrigo, você precisa decorar a sala. Coloca Nossa, um tá enfeite, triste o aqui. negócio tá muito triste, cara. Aí de tanto falar, depois de 6 meses, eu fui lá e comprei os enfeitinhos. Colocou assim, as fiz umas fotinhas, fotinhas do nossa. Felipe dela e decorei a sala. Então, tipo, é real, né? E ó, essa memória que eu comprei na IBM, quando eu devolvi o computador que eu fui embora, que eu Você saí não da empresa, devolveu a memória? eu tirei e falei, não vou dar memória. Essa memória é minha. Claro, que é isso. Guardei ela, falei, meu Deus, cara. Né? Então, assim, gerenciamento de expectativa, humildade acima de tudo, que aí não tem erro. Você diria que qual foi a maior diferença entre viver no Brasil e viver aqui? Você fala do ponto de vista geral, assim, eu acho que é totalmente Segurança. Segurança. diferente. segurança é A um minha ponto segurança. forte. Vocês já chegaram a ter problemas com segurança no Brasil? Já fui assaltado lá, já. Ele já. Levaram Ele já. que eu tinha. Eu era bem mais novo, assim, mas... Porque ele morava numa cidade incomoda. maior, né? A minha cidade é pequenininha, bem do interior, não tinha esses problemas antes, agora já está tendo. Infelizmente. A gente esteve lá em abril e já não é mais a mesma mudou cidade. muito. Já mudou muito, Muda demais, né? mudou muito. Anne, Eu acho que acesso às coisas aqui, né?
Aqui Hoje eu tenho acesso a coisas aqui que eu não teria lá. Lá você tem que estar no nível muito alto. Você tem que estar no nível muito alto para ter acesso a coisas que eu tenho aqui, sem precisar estar... coisa de todo dia, Coisa né? de todo dia. Isso é bem verdade. Anny, você veio pra cá como mãe de uma criança, acompanhando o maridão. Que conselho você dá para as mães que vêm acompanhando os maridos, ou até os pais, né, que vêm acompanhando as esposas? Porque às vezes, normalmente é um parceiro que vem... Sim. E o outro E o outro vem acompanhando, né? E um dos dois sempre abre mão de alguma coisa, né? Como ela da profissão. Exatamente. Como foi? Olha, eu acho que o primeiro conselho que eu dou, você fez essa escolha, foi uma escolha tua, você escolheu. Abre mão de alguma coisa lá e vir acompanhar o teu marido, teu parceiro, né? Eu acho que o primeiro conselho é, se você já fez essa escolha, se desliga de lá. Não fica lamentando. Não queira ficar em cima do muro, vivendo aqui, mas com a nostalgia de lá. Então, quando eu tomei a decisão, eu vou acompanhar o meu marido. A minha prioridade era a minha família. Falei, porque se um dia não der certo, tudo bem, eu tenho as minhas coisas aqui no Brasil, eu tenho meu diploma, eu tenho minha profissão, eu volto. Mas eu não coloquei isso como uma opção. Certo. Entendeu? Eu falei, não, a minha prioridade é a minha família. Então, quando eu tomei essa decisão, eu me desliguei de lá. Eu me desliguei completamente. Falei, família é meu marido e meu filho. É um ponto importante, porque a gente vê assim... Eu vou ter que pessoas recomeçar. Próximas, né, que ficam nessa... em cima do muro, vive aqui e lá. Eu volto, tal, e parece que não minha mãe lá, avançar, minhas tias, minhas primas, meus amigos. Eu desliguei. Certo. Eu precisei fazer esse desligamento. Porque eu tomei a decisão de priorizar a minha família. Falei, o meu coração tá onde a minha família tá. Então, pra mim, a minha família tá acima da minha carreira. Né? E eu falei, e também, aí é onde a gente fala... Da resiliência, né? Falei, lá eu vou conhecer outras coisas, eu vou arrumar uma outra profissão, não sei qual é, mas eu vou arrumar alguma outra coisa. Não falava inglês, porque eu não me preparei para estar aqui. Ele se preparou a vida inteira, eu não. Eu conheci ele já estava no preparo, né? Então, eu cheguei aqui, a minha preocupação era adaptar meu filho. Então, eu fiquei 2 anos em casa. Prioridade ele, entendeu? Certo. Porque também era tudo muito novo pra ele. Lógico que eu estudei, porque eu precisei fazer inglês, eu não falava inglês. Mas não falava nada. Assim, falava aquele basicão, aquela coisa rudimentar. Então eu cheguei aqui, fui estudar inglês, eu falei, agora aqui vai ser minha casa, que é onde a minha família tá. Então fui estudar e adaptei o Felipe. Eu fiquei 2 anos ali mesmo, mãe, esposa e estudante de inglês. Eu não fiz nada. Mas isso também não tem preço, né? Não tem preço, não me arrependo de forma alguma. Com certeza não tinha como o maridão desenvolver a carreira sem isso, ou o filho fazer essa adaptação. Nossa, eu não me arrependo. Ela foi sensacional nessa parte aí, que ela deu muito apoio, né? Nós, né, como família, apoiamos. Eu falo, a gente é um time, nós 3 somos um time e cada um tem seu papel dentro do time. Né? Aí quando passou um tempinho, a gente já tava aqui uns 3 anos, mais ou menos, 3 anos e meio, a gente já falou, olha, eu acho que a gente entendeu como é que vive aqui, entendemos o comportamento das pessoas, vamos tentar abrir a agência de novo? E também foi aparecendo demanda sem a gente... porque eu imagino que foi, né? Porque até eu... começou a aparecer assim... Amigos próximos. Porque vocês fazem na igreja, certo? E sim, lá a gente sempre foi voluntário. Vocês começaram lá como voluntários, então o pessoal tá vendo vocês fazendo. Exatamente. E sempre aparecia aquele amigo. Rodrigo, faz o website da minha empresa. Ele fazia. Faz isso aqui pra mim. Edita esse negócio pra mim. E a gente foi fazer. Aí a gente começou a ver, tem demanda. Eu acho que tem demanda, eu acho que agora que a gente já tá aqui quase 4 anos, a gente entendeu agora o mercado. Então acho que agora a gente tá pronto. E aí eu descobri uma nova carreira pra mim. Tem quanto tempo que vocês abriram a empresa? Nossa, pouco tempo. Quanto tempo? 1 ano? Mais um pouquinho. Um pouquinho mais de 1 ano,
E hoje em dia vocês são o go-to da comunidade, né? O pessoal eu fico vai, full time, ele não, porque ele trabalha na Kinesol. mas a demanda que vocês têm é imensa. Eu imagino que provavelmente Tem mais bastante. demanda do que vocês têm tempo Sim. para fazer hoje. Sim, hoje eu já Graças a estamos Deus. com uma pessoa aí pra dar apoio pra gente, porque ele não pode ficar na agência, né? Existe algum plano de futuramente fazer um movimento para a empresa ver, né? Quem sabe. ter Olha, A Anne tá full time. Tá eu indo tô bem. full time ali, com uma outra pessoa comigo, né? É. Que no caso até é a irmã dele, que ela é publicitária, né? Tem uma agência, então ela tá ali como colaboradora ali com a gente. E queremos crescer ela, claro. Com certeza. E aí isso é muito interessante do processo dos Estados Unidos, né? Você começa uma empresa e dali a pouco, se você fizer certo, como vocês, se você for muito bom no que você faz, tem uma demanda As gigantesca. coisas, eu tive essa... A gente vendo, né, ela aqui com a agência e tudo, que a diferença do Brasil, né, a gente empreendeu lá também, parece que as coisas aqui são muito mais rápidas. Aqui né? é mais rápido. O que a gente levou 7 anos para fazer lá, aqui você Aqui eu faz fiz em bem 6 menos. meses. A demanda que eu loucura. tenho aqui, consegui aqui em 6 meses, a gente levou 8 para conseguir lá a mesma demanda, mesma carteira de cliente, assim. Mas eu imagino, hoje vocês têm um nicho, certo? Vocês trabalham com a comunidade brasileira Sim. especificamente. Sim, Se tiver outras pessoas, vocês fazem, mas o nicho Também. é a comunidade. o nicho né? é a comunidade brasileira. E isso é muito interessante falar, porque esse é o nicho da MGN também. A gente serve a comunidade brasileira porque a gente viu a necessidade das pessoas terem com quem elas pudessem conversar e Exatamente. alguém que elas possam contar, que entenda o ponto de vista dela. Sim. Que isso não... E vocês fazem muito bem feito esse trabalho. Muito Com obrigada. certeza. Falo por experiência própria. O time da Lia e ela Vocês fazem são muito bem. sensacionais, né? Muito Demais. obrigada. E é uma coisa interessante que às vezes o brasileiro chega aqui, eu não quero ficar perto de brasileiro. Ou eu não quero trabalhar com brasileiro. vai É, sofrer. sem problema. E não é bem assim, Não né? é assim. De jeito nenhum. Engraçado, porque a gente já teve pessoas próximas da gente que falou assim: mas vocês vão. É porque se um dia eu mudar pra lá, eu não fico perto de brasileiro. Eu falei: olha, Sabe de nada. de nada, sabe inocente. Olha, deixa eu te falar. Você vai chegar lá, quem vai te acolher são eles, Não tá? espere que o nativo Não vai chegar. espere que o nativo. Leva tempo, gente. Você vai ali ter amizade com o americano? Vai. Mas não é de imediato. Porque não é assim com eles. Você vai trabalhar com eles, ele vai ser teu colega de trabalho. Ele não vai te convidar pra tomar cerveja no final de semana. Ele não vai te convidar pro Thanksgiving na casa dele. Sim. Então, nada conforme a maré que vai dar bom, né? E vocês, nesse negócio dos gringos, vocês já sofreram algum tipo de maus tratos, alguma coisa que você... Ia nunca. Até hoje a gente Até nunca hoje teve eu problema. Eu nunca nunca. tive. Acho que é pelo contrário. Muito até. pelo contrário. O pessoal parece que fica sabendo que você é brasileiro e fala, nossa, Exato, legal, eu sempre tive meu uma amigo experiência brasileiro, muito não sei o boa. quê. Eu trabalhando em escritórios, aqui nas empresas e tudo, nunca tive problema. Acho que foi o contrário até. Eles até gostam de Eles ter gostam. alguém que é de um país diferente, né? País tropical. O primeiro chefe dele, eles são amigos nossos até hoje. Eles já nem trabalham mais juntos faz muito tempo. E eles continuam amigos nossos. Ele é americano aqui. E a gente ficou muito amigo mesmo, foi bem legal. Nunca tive problema, não. Nem o Felipe com bullying na escola, graças a Deus. Eu acho que a gente veio muito aberto também, né? A gente veio sem mimimi, sem não me rele, não me toque. Eu acho que isso faz diferença. Com certeza ajuda, e muito. E eu acho que também tem muito a ver com a posição que você toma, né? Porque se você tomar a posição de que você vai ser discriminado, você vai acabar achando lugares, pessoas que vão discriminar. Enquanto que, se eu tô aqui há 20 anos, para te falar a verdade, a única vez em 20 anos que alguém mencionou a minha raça foi uma mulher bêbada num restaurante que eu trabalhava. Eu tava bêbada. Que eu tive que falar pra ela, senhora, é contra a lei eu te servir mais alguma coisa. Eu preciso que a senhora se retire. Olha.
Mas é realmente aqui, que para quem não sabe, nos Estados Unidos, se alguém beber demais no seu estabelecimento e acontecer um acidente, a culpa é sua. É verdade. De que serviu. E aqui tem o termo que eles falam que a pessoa está intoxicada, Intoxicado. Exatamente. Por álcool. Então, assim, eles levam um nível bem mais alto. Assim, Exato, e é coisa que você vai preso, perde carteira de motorista. Se acontecer um acidente porque você está intoxicado, é todo um problema. Inclusive, é problema do estabelecimento que te serviu também. É culpa do estabelecimento. Então, é obrigação do estabelecimento, quando notar que a pessoa está intoxicada, Parar de dar bebida, segurar a chave do carro, achar outras maneiras dessa pessoa ir embora para casa. Eu não sabia disso. Sim, como é proibido beber e dirigir, então nesses casos é obrigação do restaurante. E foi o que aconteceu. Ela estava para lá de Bagdá. E aí a gente teve que falar para ela, olha, desculpa, não vai mais, a gente não vai mais te servir. E aí ela começou a arrumar treta com a garçonete, que foi a garçonete quem falou primeiro, eu era gerente. Quando eu cheguei para falar com ela, eu pedi, o restaurante ficava dentro do hotel, ela estava ficando no hotel. Então eu acompanhei ela para o lobby do hotel e falei, ok, agora você pode ir. Aí ela começou a fazer o escândalo no lobby e gritou no meio do lobby que ela não queria que a indiana falasse com ela. Ainda errou. Que era pra eu ir embora pro meu país. Errou o bullying ainda. E essa foi a única ocasião que eu tive. Uma pessoa não tem argumento, né? Não tem argumento. Falar o que vai Mas é o que você falou coisa. também, é a posição que a gente toma, né? Exato. Então eu nunca tive trabalhando, Uhum. sempre procurando, nunca houve nenhuma ocasião onde eu tenha sentido esse tipo de xenofobia. Exato. A gente também nunca sentiu, não. E assim, me colocaram muito medo com a questão de bullying na escola com o Felipe. Me colocaram muito medo. E graças a Deus, esse menino nunca sofreu discriminação nenhuma na escola por parte de ninguém. Muito pelo contrário, eu falo que ele é um camaleãozinho. Esse menino se camufla e se adapta conforme o lugar que ele tá. É impressionante. Muito feliz de ter É ele impressionante. assim, né? Ele tem amigo de tudo quanto é raça, de tudo quanto é lugar. E ele se dá bem com todos. É lindo de ver, eu acho isso bonito. E isso é uma experiência que o teu filho só vai ter aqui. É verdade. E como que isso é rico, né? O teu filho estudar aqui com o americano, com o francês, com o indiano, com o coreano. E aprender a cultura E aprender a cultura deles. E tá tudo uma bem. oportunidade que só tem aqui. E assim, porque na escola vai ter um não sei o que de Páscoa. Mas o meu amigo que é da Índia, eles não comemoram. E tá tudo bem. E a amizade segue igual. É verdade. Entendeu? Eu acho isso é tão rico. Porque eu acho que só a educação que o Felipe tá tendo aqui, tá sendo exposto a isso, Já vale. pra mim já valeu por tudo. Porque ele não ia ter essa experiência lá. É verdade. Ele ia ficar na bolha. Ele ia ficar lá na escolinha particular dele, da vizinhança dele, da cidade dele, e era a bolha dele. Ia sair um pouquinho quando fosse pra faculdade. Talvez, né? Talvez. Dependendo de onde. E aqui não, aqui ele é exposto desde pequeno, com gente do mundo inteiro, com criança do mundo inteiro. É verdade. E eu acho isso tão rico, e eu acho tão bonito, porque aí chega aniversário dele, você vê aquela mistura de criança, porque eu sou da Guatemala, o outro é do não sei aonde, e eu acho lindo. E como que é bonito, porque eles crescem aqui desse jeito, eles ficam uma coisa só, você vê que pra eles a língua, o lugar não tem diferença. Não tem Não diferença. faz diferença. É a amizade ali, eu acho tão bonito isso. Com certeza. Eu acho isso muito bonito. E vocês têm planos de voltar pro Brasil? Pra morar, não. Não, plano não. A gente não pode falar nunca vou, porque a gente não sabe. Mas plano de morar assim, por vontade nossa, não. Aqui só passeio mesmo. Aqui é minha casa. Hoje aqui é minha casa, entendeu? É o meu ninho aqui. Totalmente adaptados. Totalmente adaptado. A gente foi pra lá. A gente ficou quantos anos sem ir? 6,5. É bastante tempo. A gente ficou muito tempo sem ir lá. Muitos anos. Aí fomos agora em abril. Ficamos um mês lá. Assim. E eu falo que foi uma viagem só pra gente ver que ali não é mais o nosso lugar.
Você sabe que essa primeira Não é o nosso lugar viagem, essa primeira viagem ela é épica, né? Porque chocante, né? a gente vem e muitas vezes a gente vem sem ter a possibilidade de voltar. Às vezes porque veio e ficou de tempo demais, ou porque veio sem querer voltar de qualquer maneira. Existem muitos motivos para isso. Mas é muito interessante que essa primeira viagem você fica... Antes de você ir, você idealiza. Eu vou voltar, eu vou comer o pastel, eu vou fazer... Eu vou rever meus amigos, vai estar tudo igual. Vai ser uma festa, vai ser tão bom. Aí você chega... Pra mim, o choque começou já no aeroporto. Quando a gente chegou no portão de embarque, opa, peraí, isso aqui mudou. Não tá a mesma coisa dos outros portões de embarque. E aí você chega... Peraí, eu não lembrava de ser tão... Perdão, gente, você tá vendo do Brasil? Não se ofenda, não é uma ofensa, não é uma ofensa, é só uma observação. Eu não lembrava do Brasil ser tão sujo. A gente teve essa impressão. Coisa, meu Deus. A gente se incomodou com essas coisas lá. Sabe, ver os animais na rua. Exatamente. Cachorro na rua. Cachorro, gato E eu não sei pra onde você foi, mas uma coisa que eu reparei lá e isso me deixava um pouquinho nervosa é a falta de polícia na rua. Você não vê polícia na rua. E aqui, a cada 5 carros, um é polícia. Aqui, eu falava... Sabe quando você se sente exposta? Você fala, gente, eu tô aqui 3 dias, eu não vi um carro de polícia. Mas vamos fechar aqui. Me conta qual foi o maior perrengue que vocês já passaram aqui. Caramba, hein? A gente passa sempre, Olha, sempre que chega... Acontece em vários aí. Olha, teve um perrengue aqui que foi engraçado. Você quer um perrengue ou você quer engraçado? O engraçado, chique. Claro. Chega a ser chique até, um perrengue chique. Opa, esse é o melhor tipo. Vamos lá. Olha, a gente fez uma viagem, acho que há 2 anos atrás, se eu não me engano, pra Los Angeles. Temos um casal de amigo lá, né? Fomos pra lá, alugamos um carro. Gente, coisa linda, vai lá, aquele letreiro de Hollywood, coisa, né, de filme, né, pra gente vir do Brasil. Só vi aquilo no filme das Patricinhas de Beverly Hills, né. Aí voltando do passeio, mas ainda próximo... Na montanha do letreiro de Hollywood ali. Na montanha. Tamo lá, aquele bairro lindo que só mora artista, que só mansão. Aquele glamour, naquela vibe carrão, daquele glamour. Lamborghini, o Rodrigo para no stop. Eu tinha um Tesla atrás. Eu vi que o cara... motorista fazendo uns negócios, o outro aqui filmando e tal. O Rodrigo só falou, segura que vai bater. Eu vi no retrovisor ele vindo. De repente, pau! Nosso carro alugado, né, da companhia. Encheu na nossa traseira. Tesla branco, novinho. Tesla branco, novinho. Tá? Aí eu falei, putz, bateu, né? Vamos lá, né? Ver o que deu. Vamos lá, né? Não, eu já olhei pro Felipe, porque a gente é brasileiro e a gente é mãe e é brasileiro. Aí junta. A preocupação dela, né? Eu falei, minha também é. Felipe fez um arranhão no meu filho. Você já desceu no Vai virar uma barraqueira. Se meu filho fez um arranhão, eu saio presa. Eu saio presa desse lugar. Não é no Rio, mas já tava Mas pronta é. a rodar. Mas aí o Felipe tava tranquilo, de boa. Eu falei, sorte dele. Ele vai ter a chance de tá ileso, porque meu filho não fez nada. Fomos lá conversar e a gente percebeu. Ele é um cara muito diferente, assim. O cara parecia um artista, assim. Maquiagem, óculos. Cara diferente. Vestido de Gucci, do pé à cabeça, assim. Aí ele só falou assim. E o outro lá, assim, no banco. O outro tava meio assim, acho que ele deu que tava filmando, E no fim a gente descobriu que ele estava fazendo uma dancinha lá no TikTok. Por isso que ele bateu. Fomos olhar, cara. O cara era um TikToker famoso, tinha milhões de seguidores. Sério? Aí eu ainda falei pra ele assim, cara, você tá dirigindo um Tesla, o carro anda sozinho, breque. Como é que você bateu, Como é que você conseguiu bater na minha traseira, cara? Aí eu falei, olha o tamanho do stop aqui, cara, como é que eu não podia passar reto aqui? Stop. Mas ele foi bem educado, ele foi muito educado. Cara, ele pediu desculpa e tal, e falou assim, não... que ia cobrir o dano dos 2 carros. Não, eu vou pagar tudo, tá aqui meu telefone. Passou o telefone e o endereço dele, o Rodrigo falou, não vou deixar ele embora. Porque a gente é BR, né? Claro. A gente é BR, a gente veio pra caçar. Ele não queria que chamasse... Não queria que envolvesse polícia.
E toda hora olhando, assim. Aí o Rodrigo falou assim, bom, é teu telefone e seu endereço? Fica aqui, deixa eu ligar pra ver se é teu telefone mesmo. Não sai daqui, não. Não, eu liguei na agência que tinha alugado. Não, mas você ligou pra ver se ia tocar no celular dele. Não, ele passou o número dele. Aí realmente era o número dele, eu pedi a driver's license dele, tirei uma foto da driver's license. A gente é BR, né? Uma foto dos dois caras, das placas, de tudo, documentei tudo. E ele o tempo inteiro falando, chama a polícia. E aí eu falei, mas eu não sei o que eu faço aqui, né, brasileiro, ninguém nunca tinha batido no meu carro, não sabia o que eu tinha que fazer. Aí eu pensei, vou ter que fazer um report, né, chamar a polícia e tudo. E ele insistindo muito pra não chamar. Mas foi coisa pequena, não sei o que, eu vi que ele tava meio assim de chamar. E olhando, sempre preocupado, exposição, olhando. Né, não sei quem que é o cara. A gente ainda não sabia quem ele era. Aí eu liguei na agência lá, né, falei, aconteceu isso, bateram no carro, eu falei, tem alguém ferido? Não. Manda uma foto aí pra ver o estrago. Foi uma coisinha no para-choque, quebrou um pedacinho assim. O pior foi mais pro Tesla dele. A gente não chamou porque a moça da agência falou que não precisava. Não precisa. Falou, reporta tudo aí, tira foto e tal. E manda pega pra os gente. dados dele e traz pra nós aqui, nós vamos dar andamento. Aí acabou que a gente não chamou. A gente tava também no meio de um passeio, foi chato, né? Gente. Todo feliz, com a família animada, que tava recebendo a gente. Aí acontece ali. um negócio desse, você já quer logo resolver, não quer perder tempo ali. Nossa, ainda bem que deu tudo certo. Não, aí eu falei, bom, na hora que passou o susto, eu falei, gente, mas é um perrengue muito chique, cara. Bateram na gente com Tesla, no letreiro de Hollywood, o cara é um TikToker famoso. Aí a gente entendeu a preocupação dele de não chamar a polícia o tempo inteiro olhando. Ele paparazzi, às vezes podia um paparazzi pegar, botar, ficar fofoca. No final foi chique, a gente vai ter uma história chique pra contar. Exatamente. Só no Brasil, você vai bater num Celtinha, entendeu? Na frente do muro pichado, mas o perrengue foi chique. Gente, qual é um conselho para quem está pensando em fazer essa transição Brasil-Estados Unidos? Olha, o conselho que a gente dá para todo mundo que procura a gente. Procura um advogado, antes de vir, procura um advogado de imigração. Mostra teu caso para ele, conta a tua vida, porque ele vai achar o melhor caminho para você. Porque foi isso que a gente fez. A gente procurou um advogado, ele falou, vocês se enquadram nesse visto. Foi o caminho que ele achou. Então a gente fez tudo certo antes de vir. E outra coisa que eu acho que é importante, muitas pessoas perguntam isso para nós, né? O que você recomenda? E eu recomendo duas coisas, basicamente, que eu sou meio direto no ponto. Eu sou de exatas, né? 0 e 1. Então, assim, primeiro, se prepara. Não vem despreparado, não. Aprende a língua. E venha da forma correta. Arruma um bom advogado, traça um plano, não tenha pressa, não vem na correria, se prepara. Levou 10 anos pra gente. Foi assim, vou lá. Então se prepara, porque mesmo preparando, vai ter desafio. Ainda vai ter desafio. Vai ter desafio. E quem não se prepara, meu Deus, cara, aí é só um milagre, né? Porque passa muito perrengue mesmo. E eu vejo assim, às vezes a pessoa consegue vir legalmente, consegue um work permit, tudo, trabalhar aqui, mas não tem inglês. Putz, aí você vai ter que você tá com meio caminho andado, mas você não tá com o caminho Você vai cair em trabalho pesado, vai ser mais difícil. Ou o contrário, o cara vem, fala inglês, se vira bem pra caralho, também não tem mas não pode trabalhar aqui. Também não dá certo, vai passar muito perrengue. Então o ideal que é? Bem preparado. Faz o máximo que você puder. E é o que a gente fala, às vezes a pessoa vem pra cá numa condições ruins por falta de informação. A gente tem muito colegas que falaram, gente, a gente nem sabia que a gente aplicava pra isso, a gente nem sabia que existia um visto assim, que a gente classificava pra um negócio, a gente não sabia. Então, falta de informação. Nosso advogado fala que tem, acho que 157 tipos de visto. Tem muita Cara, é muita coisa. Então, tem que pesquisar. Fazer tudo certinho. Bem certinho. Que aí é sucesso. E a última pergunta. Qual é a sua comida americana favorita? Americana? Olha, essa pergunta é difícil. O brasileiro é fácil, né? Pizza, Americana? O que só tem aqui que vocês adoram? Cara, cheesecake, eu adoro. Eu sou fã. É verdade, cheesecake que só tem aqui. A gente vai no Cheesecake Factory ali, meu Deus, aquela vitrine assim. Bem lembrado. Meu Deus, ali. Aquela vitrine. E é bem americano, né? É bem americano, né? Cheesecake eu acho que é extremamente americano.
acho que é isso mesmo. Né? Então tá certo. Olha, muito, muito obrigada por terem vindo. Prazer. Foi um prazer. Prazer aprender e saber um pouco mais sobre vocês hoje. E se você ainda não faz parte do canal, se inscreva, segue a gente nas mídias sociais e fica ligadinho, que semana que vem tem mais. Obrigada, gente. Isso aí, obrigada. Obrigado, Lia. Valeu.